Bom dia, queridos. Muito bom dia, graça e paz. Manhã do dia 23 de julho de 2026, são 7 horas e 11 minutos. E hoje trago um texto para nós aqui, que está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é sobre essa palavra que eu quero orar agora. Transforma. Então, imagine por um momento uma pessoa presa, né, pelas suas falhas, carregando uma bagagem de mágoa, de vício, de desesperança. Então, de repente, ela ouve essa palavra que eu li aqui para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso aí, de repente, pode trazer uma luz na escuridão. Isso significa que a esperança renasce e tudo começa a mudar. Então, essa é a promessa de uma fé que não apenas conforta, mas transforma de dentro para fora. E é o que nós vamos tratar hoje aqui. Vamos explorar essa fé que atua de uma maneira poderosa na vida do crente. E também na vida de todos que desejam uma mudança de vida. A carta de Paulo aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita ali por volta do ano 55, 56 depois de Cristo. E era uma época de grande confusão espiritual, moral, social, na cidade de Corinto. Corinto era uma metrópole portuária, mas era marcada também pelo paganismo, idolatria, principalmente práticas imorais, além de uma sociedade marcada pela busca por status e sucesso material. Parece os dias de hoje em algumas regiões, né? Então, nesse cenário, Paulo escreve para fortalecer a fé dos cristãos e reafirmar o poder de Cristo para transformar a vida deles. Então a mensagem aqui de 2 Coríntios 5,17 surge em meio à compreensão de que a conversão ela não é apenas uma mudança superficial, mas uma nova criação, uma transformação radical que desafia a estrutura da cultura de Corinto, sabe? E também desafia a nossa vida. Então precisamos mudar isso aí. Precisamos saber o que mudar. No cerne do texto, nós encontramos a doutrina da regeneração, a obra do Espírito Santo que nos faz nascer de novo. A expressão nova criatura aponta para uma mudança ontológica, ou seja, uma transformação essencial na nossa essência. A fé em Cristo, ela não apenas vai melhorar o que somos, ela nos reconstrói completamente. A obra da graça é tão profunda que as coisas velhas, nossos velhos hábitos, pecados, identidades, deixam de nos definir. Então essa transformação é uma evidência do poder de Deus de criar algo novo, de recomeçar, de dar esperança ao desesperado. Eu lembro que minha irmã esteve aqui me visitando e ela lembrou de algo, falou algo, de mais de 40 anos atrás. Jesus amado, eu lembro que um colega meu, entramos juntos na Marinha, e ele lembrou, poxa, tu lembra lá atrás, cara, como é que pode, né? Eu falei, mano, isso tem 40 anos. Eu nem lembro mais disso aí, ficou lá no passado. Sabe? Então as pessoas vão vasculhar coisas do passado para tentar interferir na nova vida daquele que está em Cristo Jesus. Mas Deus não vai consultar o nosso passado para decidir sobre o nosso futuro. A partir de Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. E quando nós entramos no texto, a frase que inicia, se alguém está em Cristo,
né? Então, aqui indica uma união íntima e vital com Cristo. Não é uma proximidade superficial, mas é uma lição que altera o estado do ser humano. E o Cristo Messias prometido, o Salvador, cuja obra na cruz é o fundamento para a nossa nova vida. E a nova criatura, né? Aqui nós temos o Kainé novo, algo que nunca existiu antes. Então a palavra grega para essa nova criatura é o Kainé. É algo que nunca existiu, novo. E também tem o ktisis, que significa criação, estrutura, aquilo que foi feito. Então aqui surge que somos uma criação totalmente nova, uma realidade que não existe antes. Isso significa que nós hoje, em Cristo Jesus, somos obra de Deus. E a frase as coisas velhas passaram, que é o paregenai do grego, e literalmente significa ficaram para trás. Algo que foi deixado para trás definitivamente. E conversão significa mudar de rumo. É você voltar 180 graus. É mudar de rumo. O caminho que você estava indo, você volta. Você não vai mais. E ele conclui dizendo, eis que tudo se fez novo. Tudo, que é do grego panta, totalidade, abrangendo toda a vida do crente. Sabe, é uma ação concluída que evidencia uma transformação completa. E no grego original, essa frase enfatiza a ação passada e presente de Deus na nossa vida. Então tudo foi feito novo. Não há espaço para dúvida. A transformação é total e definitiva. É isso que nós precisamos saber e ter certeza. E viver isso. Viver uma nova vida em Cristo Jesus. E em Romanos 6,4 diz assim, que de modo que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E em Efésios 2,10 diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E em Gálatas 6,15 diz, porque na verdade nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a nova criação. Fomos criados em Cristo Jesus. Então esses textos reforçam a ideia de que a verdadeira mudança acontece por meio de Cristo, que nos faz novas criaturas. Então isso tudo aponta para Cristo. A própria frase nova criatura aponta para Jesus, que é em Jesus que nós temos a nova vida. E Jesus é o autor dessa transformação. Jesus é a verdadeira fonte de mudança, e mudança radical. Então, quando alguém está em Cristo, recebe a nova natureza que só Ele pode oferecer. E essa nova criação é um reflexo da glória de Deus. E quando Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, Isaías 1,19, está falando para essa nova criatura. Porque a nova criatura em Cristo Jesus é o que quer e ouve de Deus. O que quer de Deus e ouve Deus. Então a Bíblia diz, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Está falando para mim e para você. Então isso tudo nos leva a lições práticas para a vida cristã. A primeira lição é a mudança radical. Não permita que a rotina ou o passado determine quem você é. Em Cristo você é uma nova criatura. Os primeiros que vão te atacar quando você tem mudança de vida é a família, os amigos, que não vão aceitar você mudar. O que você fazia, você não vai fazer mais.
se você dava festa, saía, você não vai fazer mais isso. Então o teu dinheiro, o pessoal diz, o fulano é crente, agora ele está ficando rico. É porque ele deixou de jogar dinheiro no mundo. Ele largou aquilo ali. O que ele fazia, imoralidade, castança, ele não faz mais. A segunda lição é viver a vida nova. Não se contente com mudanças superficiais. Busque uma transformação completa. Uma transformação interior para mudar o exterior. Jesus nos dá uma mudança interior para mudarmos o exterior. A quarta lição aqui é o testemunho. A sua vida pode ser um testemunho vivo de que a fé em Cristo realmente transforma. Principalmente para aqueles que estão próximos de você, para aqueles que têm uma rotina diária contigo. E a última lição prática aqui é a missão. Compartilhe essa esperança com aqueles que ainda vivem presos às velhas formas de vida. Compartilhe. Então eu quero concluir aqui com você hoje, dizendo que a mensagem é clara. Em Cristo você pode se tornar uma nova criatura. Amém? Que o Senhor te abençoe e que a partir deste dia viva as mudanças, viva as promessas que Deus tem para você, que se cumprirão em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.